de joelhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São João, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. Então, vamos lá falar sobre o tema da formação de hoje. Primeiro não vai ter uma recapitulação? Podemos fazer uma recapitulação. Que o passado foi sobre juventude, certo? Então a gente falou sobre, principalmente sobre que a gente precisa seguir a juventude em modelo de Cristo, né? Sempre em todo, seja a gente jovem, velho ou criança, né? Tem que seguir a vida de Cristo. E a gente também coloca como, também nos ajuda a vida dos santos, né? Nós falamos que os jovens são os remédios da terra, mas para isso eles precisam estar bem informados para ajudar as outras pessoas, e que as principais ferramentas aqui do jovem principais é o apostolado, a oração e o estudo. Então, já que o jovem precisa de formação para ser o remédio da terra, vamos falar sobre formação doutrinal hoje. Então, vamos lá. Que é a formação doutrinal, né? Então, primeiro a gente tem a catequese, né? Quando a gente é menor, tal. E depois da catequese, a gente às vezes tem aula de religião e tal. Mas a gente precisa de uma formação a mais, né? Do que além da catequese, da religião. A gente precisa ter mais estudo além disso. Então, a formação doutrinal é principalmente que eu estou fazendo aqui, né? Ajudando a formar vocês. E, por exemplo, se você vai em algum centro da obra e recebe algum tipo de formação, também te ajuda. Se você vai em grupo de jovens e tem algum tipo de meditação, formação também te ajuda. Então tudo isso te ajuda a conhecer mais a Cristo. E para que precisamos conhecer mais a Cristo, né? Para amá-lo mais. Então acho que para aprendermos a amar mais o nosso Senhor. Então a formação doutrinal é meio que uma catequese permanente, né, para aproximarmos de Cristo, conhecer a Igreja, com I maiúsculo, que ele fundou, a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica não é uma religião do livro, que é a religião do relacionamento com Cristo, e sobre a doutrina de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ela também é sobre as revelações da Escritura, e de interpretações como a Igreja nos orienta. Então não é você abrir lá a Bíblia em qualquer página, ler lá alguma coisa que você encontra e falar, não, tá falando isso, né? Como por exemplo aquele cara lá que, não, na Bíblia tá falando que para adulterar, né? Aí como é que fica, né? Por quê? Porque o cara pegou lá, leu e viu, não, Jesus escreveu ali, ó, falou, né? Vai, adultera e não peques mais, né? Então, não, Jesus Cristo falou para adulterar. Claro que não, né? Não foi isso. O cara não leu direito o negócio e tirou uma interpretação errônea da cabeça dele, e isso traz problemas para a pessoa e para as pessoas que ele vai conviver, porque ele vai espalhar falsa doutrina, falsa fé. Então, se uma pessoa tem uma
Por isso que precisamos da formação, porque a gente vê lá a formação e a gente recebe a formação para a gente não cair em erros como heresias, como doenças espirituais, talvez escrúpulo ou outras doenças espirituais, e até pecados contra o Espírito Santo. Então, que também pode também ser heresia ou doença espiritual. Então, e para que também servem as formações doutrinais? Podemos colocar aqui que é para lidar com os problemas atuais por uma lente cristã. Então, as formações doutrinais elas vão evoluindo também, né? Porque mesmo que você já tenha visto o Evangelho muitas vezes, mais de 500 vezes, parece que sempre tem alguma coisa que dá para você tirar um pouquinho mais, dá para você relacionar com outra virtude, dá para você ver de outro ponto, dá para você, dentro, né, da interpretação que é dada, você consegue tipo, encontrar outras coisas, você consegue ver mais detalhes naquilo e sempre tirar algo, às vezes, algo diferente, tipo, além do que já é expressado. Então, é isso. Tipo, Nosso Senhor não falou sobre. Ele não tem nenhum evangelho que ele fala sobre anticoncepcional, né? Porque não existia naquela época. Mas como é que a gente sabe que hoje existem os anticoncepcionais, a gente sabe que é pecado usar, mesmo que a pessoa, tipo, não, eu uso pra, sei lá, tirar as manchas do rosto, alguma coisa assim, sei lá. Tipo, continua sendo errado, porque usar anticoncepcional é errado, não se usa anticoncepcional, nenhuma hipótese. Então, e como é que a gente sabe hoje? Por causa das interpretações e baseada, né, na doutrina que Nosso Senhor Jesus Cristo disse, nessa religião do relacionamento com Cristo, e nas algumas interpretações também, nos ajudam a chegar nessas respostas. No começo as pessoas tipo, não sabiam direito se anticoncepcional era bom ou ruim. Mas quando descobriram que era ruim, tipo, mesmo que não estava muito claro, falaram, não, é ruim. Agora vamos depois entender melhor quais são todos os problemas que traz. Mas já sabemos que é ruim. Quando descobriram, já proibiram. Então, então a gente precisa sempre receber essas formações para lidar com esses problemas, né? Vai que uma pessoa aí na rua chega e fala, não, mas por que católico não pode fazer relações com outras pessoas? Aí você fica, cara, eu acho que essa pessoa não tá entendendo, né? Que existe o casamento, que existe a castidade, que existe que pode se fazer as relações com com sua esposa ou com seu esposo depois do casamento, que deve se fazer isso, que né, é bom por causa de estar aberto à vida e tal. E a pessoa vem e fala, não, porque católico não faz esse tipo de coisa, né? Então, isso é uma pessoa que provavelmente recebeu alguma informação de uma pessoa que estava meio com as ideias muito loucas, né? E a pessoa se baseou num negócio que já estava errado e trouxe uma pergunta ou uma opinião lá que também estava tudo errado. Então, a gente fica bem formado para poder formar essas pessoas que também estão ou mal formadas ou com uma conduta talvez até anticlerical. Então, além da gente ler a Bíblia, né, agora entrando na como ter essa formação, né, a gente precisa conhecer e se relacionar com Deus, conversar com Ele e pedir a graça do entendimento. Então, a gente só não lê a Bíblia e tudo certo, né?
além da Bíblia, a gente precisa conversar com Jesus Cristo na oração, a gente precisa receber os sacramentos, a gente precisa fazer essas coisas para se aproximar mais dele. Então, bem, e nessa formação a gente recebe mais, a gente tem mais critérios de vida, a gente nos ajuda a tomar decisões e nos aumenta em maturidade de evitar armadilhas. Então, só que também tem outro negócio, né? Quando a gente vai evoluindo, né, na caminhada espiritual, então você começa a perceber, nossa, eu já estou muito mais inteligente do que eu era antes, olha só quanto conhecimento eu tenho. Vem o pecado da soberba, né? Então, isso, todo mundo vai ter isso porque é um pecado, não todo mundo, né? Sim, Nossa Senhora não teve, mas também ela nasceu sem pecado. Sem pecado original e sem nenhum. Então, nós, assim, aqui da Terra, meros mortais aqui, diferente de Nossa Senhora, nós vamos ter esse problema da soberba. Vamos pensar em nós, não Nossa Senhora, porque Nossa Senhora já está resolvida, né? Nós que precisamos resolver. Então a gente vai ter esse problema aí da soberba e como é que a gente deve lutar, né, contra essa soberba de olha só como eu sou inteligente. A gente precisa procurar fazer seria tipo pequenos atos de humildade. Um pequeno ato de humildade que ajuda, acho que bastante, é você agradecer o seu dia. Então você tá andando assim na rua, tropeça, né? Você fala, obrigado, meu Deus, por eu ter um pé, que eu consigo andar. Parece até meio bobo, né, falar isso. Mas você tá assim, na rua, olha uma flor bonita, né? Obrigado, Senhor, por criar essa flor bonita. Obrigado, Senhor, por ter olhos que conseguem apreciar a beleza dessa flor. Obrigado por eu poder ter conseguido andar até aqui da minha casa e encontrar essa flor bonita, porque tem pessoa que, sei lá, tá na cama e não consegue andar, não consegue falar. Tem pessoas que não têm a visão. Tem pessoas que não conseguem nem apreciar a beleza de uma flor. Estão tão cegas que não conseguem apreciar a beleza, né? Uma coisa é a pessoa ser cega de nascença, outra coisa é a pessoa estar tão com falta de virtudes que não consegue ver a beleza em nada. Então, a gente também pode agradecer pelas nossas virtudes que a gente alcançou, e isso vai nos dando a humildade que a gente precisa para não cair nesse erro de quando chega a soberba a gente não fazer nada contra, né? Então, se a gente não luta, a gente só vai aumentando no vício. Então, se a gente faz aquilo que aumenta em vício, a gente aumenta 2 vezes, porque a gente não está lutando e a gente está ajudando o vício a crescer. Então, acho que um ponto muito importante de também tentar acabar com essa soberba é a gente pensar, pô, vamos ter piedade de crianças e doutrina de teólogos. Então não é porque a gente sabe bastante que a gente falar, não, esse negócio aí de rezar Ave Maria, muito, eu sou mais moderno, né? Tem que, isso aí tá errado, né? Não, é uma oração a Nossa Senhora, uma oração linda. Então não é porque você sabe demais que você rezar Ave Maria é uma coisa boa, uma coisa linda para Nossa Senhora. Tristemente já teve uma época, inclusive que eu sabe a época de São Luís Maria Grignon de Montfort, em que diziam que rezar o terço ou o rosário era uma piedade para analfabetos, porque eram pessoas que não sabiam ler textos sofisticados. Enquanto que ele, na verdade, estava dizendo que a devoção à Nossa Senhora não é uma questão
de ser analfabeto, de ser simples. É uma questão que todo cristão deveria ter. E inclusive, um sinal de que você está no caminho certo é você estar perto de Nossa Senhora. Então, essa piedade de criança é justamente você rezar tudo com muito carinho e você não ter preconceito com nenhum tipo de oração, por mais simples que seja, por mais repetitivo que seja. Ou mesmo não ter assim como o São Jerônimo, não achar que o Evangelho é muito mal escrito, que os textos dos filósofos romanos tinham um sabor mais interessante, assim, eram mais sofisticados literariamente. Aí, uh, aí justamente tem uma piedade com o Evangelho que, apesar de, especialmente o Evangelho de São Marcos, ser uma escrita mais tosca, tem uma mensagem ali que é muito mais importante do que qualquer outro texto que você possa encontrar. Uhum. Então, imagine que você é uma criancinha, tipo, menos de 10 anos, 7 anos, e imagina que cada oração que você dá é uma rosa para Nossa Senhora, uma, um elogio a Nosso Senhor, pode ser. Então, cada oração que você faz é uma coisa boa. Então, você acha que uma mãe que ama tanto um filho, se ele chega assim com um desenho, olha só, mamãe, eu desenhei você, ela vai falar, então, esteticamente, este desenho está errado, porque olha só, é, a minha cabeça está maior que o meu corpo e as minhas mãos estão totalmente mal desenhadas e tal. Você acha que ela vai falar um negócio desse? Não, com certeza não. Tipo, ela vai olhar pro desenho e falar: que desenho lindo, meu filho, obrigada. Então, imagina que mesmo a sua oração sendo tosca, né? Tipo, não porque ela é simples, mas porque você não sabe rezar ou porque você tem um problema com isso, Deus vai ver o seu esforço ali de você querer rezar com amor, mesmo que você tenha dificuldade de oração mental e tal. Ele vai abraçar a sua oração, vai receber a sua oração, vai ficar muito feliz que você, em vez de falar, não, eu não sei rezar, então eu vou deixar de rezar aqui, você foi lá e rezou mesmo não sendo, você não sendo muito bom nisso. Então, o que a gente pode falar mais para... acho que a gente já está quase terminando aqui. Bem, além de você receber essa formação, a gente precisa ser um exemplo de vida. Como, por exemplo, os franciscanos e os dominicanos por exemplo, quando teve as heresias francesas onde é que era mesmo? Os albigenses, né? Eles lá em 1100 e alguma coisa, 1000 e alguma coisa, tipo, além deles falarem, né, sobre pobreza, os franciscanos, eles viviam a pobreza. Então isso dava também um testemunho. Então, além da gente receber a formação, a gente precisa usar dela, né? Tipo, pegar ela e pôr em prática. A gente tem que fazer a coisa acontecer. Então, a vida tem que ser coerente com o que eu falo e a gente precisa entender a doutrina e vivê-la, viver a formação. Então, acho que negócio para terminar aqui, a gente precisa buscar o estudo. A gente precisa ter um plano de vida, um plano de como é que eu vou aumentar em graça, como é que eu vou aumentar em piedade, como é que eu vou aumentar em humildade, outras coisas para aumentar em outras virtudes. A gente precisa preencher a nossa vida com Cristo
buscar mais a religião, né? Buscar mais esse contato com Cristo e, tipo, encher de coisa a nossa cabeça, assim por dizer. A gente não pode ficar parado porque cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, a gente tem que estar toda hora fazendo alguma coisa. Parece até uma coisa engraçada, né? Que as pessoas mais ocupadas são as pessoas que... Tipo, uma pessoa que tem uma tarefa por dia e o resto do dia fica, tipo, quase... Se ela quiser, pode ficar dormindo. É mais difícil que ela faça essa tarefa que uma pessoa que já tem uma rotina mais lotada. Por quê, né? Não é sempre, né? Mas por quê? Porque, primeiro, a pessoa que tá de boa lá, né? No dia dela, não, eu deixo pra depois. Isso aí é fácil de fazer. Então a pessoa, tipo, vai deixando o negócio às vezes pra depois, vê o negócio é fácil, tipo, já tá praticamente feito, então vou dormir um pouquinho, vou fazer outra coisa e tal. Enquanto a pessoa, e ela também não exerce a virtude da responsabilidade, né? Então, ela não faz o que deve ser feito no momento que ela recebe. Ela deixa as coisas para depois. Enquanto uma pessoa que já tem a agenda lotada, ela já, tipo, mesmo que com dificuldade, tipo, ela fala, não, tipo, hoje não vai dar, mas amanhã eu posso ver. Tipo, ela vai ter uma grande, ela já tem a grande virtude da responsabilidade porque ela sempre vai estar fazendo alguma coisa, então ela está fazendo o que deve ser feito no momento. Então, a gente precisa preencher a nossa vida com coisas, ganhar essa responsabilidade, porque daí quando for para fazer alguma coisa, como quando o nosso diretor espiritual falar para fazer alguma coisa, a gente vai fazer, a gente vai ter mais essa responsabilidade mesmo. Então, saber também que não ficar parado, enche a cabeça de coisas, faça as coisas rápidas e com muito amor, principalmente. Ofereça as coisas para Deus, para as pessoas que você ama, para as almas do purgatório. Lembre-se que nunca terá um tema que foi explorado totalmente, então não é porque você já viu aquele evangelho um montão de vezes que você... não, esse evangelho aqui, sei de cor e salteado, vou pular ele. Não, leia ele, medite sobre ele. E o propósito mais básico, mais objetivo, mais claro que fica dessa formação é dedicar pelo menos 5 minutos do seu dia a ler o Novo Testamento, né? Você pode até ler o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento é o principal da mensagem cristã, porque fala da vida de Cristo, né? E dos seus apóstolos. Então, é a parte mais relevante para nós que participamos da Aliança de Cristo. E a parte que vai ter mais material para nossa vida cotidiana. Então, se vocês não têm esse hábito, por favor, criem, que é da hora. E continuando nesse negócio de tipo, nunca tem um tema que não tenha sido explorado totalmente. A gente tem que ter essa humildade de estudar as coisas menores. Então, crescer em piedade, se tornar um bom exemplo para as pessoas, ser coerente com o que eu faço, e estudar a doutrina. São essas, acho que, principais 3 coisas que eu deixo para vocês, no caso. Então, vamos fazer a nosso exame de consciência. Peraí. Aqui. Exame de consciência. Fiz minha meditação diária. Percebi que estava diante de Deus.
Fiz minhas orações habituais. Fiz o exame de consciência sobre o meu dia, sobre as vezes que alegrei o Senhor, sobre as vezes que ofendi o Senhor, até mesmo com pecados mortais. Fiz uma visita a Jesus no sacrário. Ofereci mortificações ao Senhor, às pessoas que amo, aos pobres pecadores e pelas almas do purgatório. Também lembrando que dá para rezar e fazer mortificação pelo Papa também, muito bom. Fiz o meu estudo diário. Perdi o tempo. Fiz os outros perderem tempo com interrupções e atrasos. Respeitei os pais e autoridades. Fiz os meus deveres de fraternidade, como deveres domésticos e do cotidiano. Acabei não os fazendo por desleixo ou preguiça. Procurei a amizade de um amigo que pode fazer parte da minha formação e que posso futuramente ajudá-lo a chegar no céu. Estendi a misericórdia de Deus para aqueles que me ofenderam, sabendo sempre que uma ofensa contra mim é minúscula, é nada perto de uma ofensa a Deus. Então, se uma ofensa, a gente sempre tem que ver, se eu fiz esse pecado aqui, né, contra Deus, ele me perdoou, porque que o homem aqui que xingou não sei quem, xingou meu irmão aqui, ou deu um empurrão, eu não vou. Ou até coisa mais simples, né, que já deixa você meio com raiva, por que eu não vou perdoar ele, né? Então acho que é isso. Vamos terminar então. De joelhos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São Rafael, Rogai por nós. São João, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.